Então, as dúvidas comuns que vocês me enviaram na caixinha. Quando começar? A maioria dos autores concordam que se você está lendo um livro ou fazendo um curso e você não tem o acompanhamento de uma pessoa diretamente avaliando de modo individual o quadro do seu bebê, você precisa esperar o seu filho ter ritmo circadiano encaminhado. Uma média costuma acontecer a partir do quarto mês. Se você tem acompanhamento, o seu pediatra sabe avaliar, você tem um consultor do sono te acompanhando, um médico do sono, alguém que possa te ajudar a aplicar, ele pode avaliar o seu bebê para saber se já existe a possibilidade de aplicar no sono noturno antes. O Mark Weisbo, ele fala que bebê, se a situação estiver muito difícil para uma mãe, aquela criança não dorme, ela não encontra uma maneira de fazê-la se acalmar para que ela adormeça, poderia ser aplicado já quando ocorre regulação corpórea da temperatura, que acontece com 6 semanas de vida. Você poderia aplicar no sono noturno. Porém, todos os autores concordam que desde o primeiro dia você deve incentivar o seu bebê a ir acordado para o berço. Como as minhas instrutoras, as minhas professoras falam, o seu papel é dar a dica para o bebê, através do ritual, que é a hora dele ficar sonolento. O papel de adormecer é do seu bebê. Então, você tem um ritual estruturado e o seu bebê precisa entender que depois daqueles passos, ali chega a hora de adormecer. E adormecer é permitir-se aprofundar no sono. A habilidade que o bebê desenvolve é de sair do estágio 1 de sono, a sonolência, e entrar no estágio 2 de sono. Então, ele precisa se permitir isso. E se você não ensina o bebê a ir acordado para o berço, ele não vai desenvolver essa capacidade de permitir-se aprofundar no sono, porque você o coloca sonolento e na transição da fase dos estágios de sono, ele se torna consciente de que ele não está mais no seu colo e ele desperta completamente. Então você tem que ir treinando progressivamente desde o nascimento. Aliás, desde o estabelecimento da amamentação e da sua cicatrização pós-parto, colocar o bebê no berço sem compromisso. A melhor soneca para começar é a primeira, e não as outras e não o sono noturno, tá? Porque na primeira, normalmente os níveis de cortisol estão baixos e você consegue com uma maior habilidade fazer isso. Resumindo, 4 meses se você não tiver num programa de acompanhamento. Ritmo circadiano, como eu sei que o meu bebê tem? Ele fica um longo período acordado no final do dia e depois do ritual do sono, ele faz um longo período de sono noturno, só acorda para mamar, mesmo que acorde muitas vezes ainda. Então tá aqui, repetiu. Por onde começar? Eu sei que alguns autores recomendam começar pelas sonecas. Eu acho contraprodutivo, intuitivo e não é recomendado pela maior parte dos pesquisadores e estudiosos do sono. Mesmo que você vá aplicar em sono noturno e sonecas ao mesmo tempo, você deve começar pelo sono noturno. Por quê? Porque se o seu bebê tem 4 meses e ele já tem o ritmo circadiano encaminhado, haverá uma pressão pelo acúmulo de adenosina durante o dia e também ali já começa a haver a secreção de corpo de melatonina no final do dia e cai a secreção de cortisol e você tem uma pressão muito grande do organismo para que esse bebê adormeça. Durante o dia, nas sonecas, você não tem essa ajuda. Então, é muito mais fácil você começar ensinando seu bebê e esperar que ele adormeça, começando pelo sono noturno. No dia seguinte, se você fizer o ensino nas sonecas, porque não é necessário fazer nos dois, você começará já na soneca da manhã e na segunda soneca. Geralmente no cochilo, que é a terceira ou quarta sonequinha, a gente não precisa aplicar. Seria bom que fosse feito 100% das vezes? Seria, mas nem sempre é possível e essa última soneca ela é mais difícil de se conseguir. Eu posso desistir no meio do processo?
Você sempre pode desistir, mas eu quero que você tenha em mente que você só deve começar quando você se sentir apta a continuar. Por quê? Aquilo que eu falei. Se você desistir, o seu bebê só terá aprendido a chorar mais. Então, o seu bebê começa chorando 20 minutos, você não conseguiu e desistiu e deu o hábito que você queria tirar, amamentou e ele adormeceu no peito. Amanhã ele não vai chorar 20 minutos, ele vai chorar por mais tempo e mais forte. E aí você vai criando uma tolerância ao choro e o bebê vai aprendendo a chorar cada vez mais. Então, no dia em que você começar, se você tiver apta, você tem que ir até o final. Isso não significa que você vai deixar o seu bebê chorando indefinidamente. Eu vou ensinar aqui um método com abordagem. Você só pode fazer extinção se você tiver a segurança de uma rotina muito boa e você tiver uma segurança total daquilo que você está fazendo. Não deixe o seu bebê chorando de maneira a ser feita extinção sistemática, onde você não faz visitas, se você não tem um acompanhamento e se você não sabe o que você está fazendo. Posso migrar de método? Também pode. Tá muito difícil fazer o choro controlado, que é tentar o PUPD? Também pode. O seu bebê fica mais estressado com as checagens e você tem acompanhamento? Posso fazer extinção? Também pode. Na minha prática, no Sleep Tight, nós estamos agora nessa versão da mentoria com 200 alunas em acompanhamento e o acompanhamento dura um ano, então as turmas vão acumulando, embora as primeiras já estão bem independentes. E na outra versão anterior desse curso, tinha acho que quase 100, então já são quase 300 mães. 80-90% opta por fazer extinção. Chocante para vocês? Para mim não é. Extinção foi o que eu apliquei na minha filha. E foi maravilhoso. A minha filha chorou um único dia e ela nem lembra. Principais dúvidas, então, principal causa de falha: inconsistência. Começou e não conseguiu terminar. Como eu falei para uma mãe hoje, que está em acompanhamento também na mentoria, ela teve um dia que ela me mandou um e-mail. A gente se comunica com as alunas, eu me comunico com as alunas, né? Sou eu que acompanho elas por e-mail. Então, de manhã, de tarde, de noite, vai se falando. E ela me disse que há uns 2, 3 dias atrás, que ela tinha algo muito errado, que ela não estava conseguindo entender, chegava muito na sonex. A gente fez um ajuste pequeno, na verdade foi só uma conversa, eu não saberia dizer aqui o que a gente fez, a gente ajustou as janelas, encontrou o ponto certo, e desde então ele não tem chorado, ou se chora é só um resmunguinho e deita e se permite adormecer. E ela tava encantada, assim, e eu falei para ela, viu, é aquilo que eu falo, é um caminho que você precisa percorrer. Talvez o seu caminho não seja 5 dias, o seu caminho seja 10, mas se você desiste no 9º, você não chega até o 10º, que era o dia em que seu bebê ia agir simplesmente da maneira esperada, ele não ia chorar mais, ele não ia ficar tão frustrado na hora de colocar no berço. E são pequenos ajustes. Às vezes você está errando, você está indo muito antes, você está indo muito depois. E tudo isso precisa ser ajustado. São testes que você vai fazendo de maneira a diminuir o máximo que você consegue o sentimento de frustração. Você precisa pegar a onda de sono e isso vai reduzir. E você precisa entender bastante, porque se você for inconsistente, você vai ver que o método não funciona, mas na minha opinião, você só não percorreu o caminho que você tinha para percorrer.